Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio de Times e Histórias. Desta vez vocês não estão vendo a minha imagem, mas o que importa é o conteúdo aí que a gente vai trazer para vocês. Continuando nessa saga dos estaduais, desta vez vamos estrear mais um estadual aqui no canal. Neste final de semana falamos do Campeonato Pernambucano e também do Campeonato Catarinense, que vamos acompanhar até o final. E agora, começando aqui para vocês no canal, o Campeonato Cearense. Isso mesmo, amigo torcedor, eu espero que vocês gostem. Vamos acompanhar aí o Campeonato Cearense, um futebol que está crescendo a cada ano aqui no Brasil. Bom, então vamos aos jogos e depois eu vou falar também como que é o regulamento deste campeonato, do Campeonato Cearense 2022. Então tá aí, amigo torcedor, o Campeonato Cearense foi o primeiro campeonato estadual que estreou no Brasil neste ano de 2022. Lá pro dia 8 de janeiro, a gente já estava tendo a primeira rodada do Campeonato Cearense. Portanto, nós já estamos na sexta rodada. Inclusive, a sexta rodada foi jogada ontem, na segunda-feira, dia 24 de janeiro, ocorreu a sexta rodada aí desta primeira fase do Campeonato Cearense. Então vamos ver os resultados. Olha só. O Maracanã perdeu para o Icasa por 3-2. 3-2, vitória fora de casa do Icasa, apesar que a equipe do Maracanã está jogando lá na cidade de Horizonte. Depois nós tivemos o Crato perdendo para o Atlético Cearense por 2-0. O Atlético Cearense estava muito mal aí na primeira fase, eu já vou mostrar para vocês a classificação. Conseguiu a primeira vitória no campeonato, o Atlético Cearense, que é a equipe que subiu para a Série C no ano passado, né? Subiu para a Série C, foi muito bem na Série D, não chegou à final, mas conseguiu acesso para a Série C. Esse ano tem desafios muito importantes aí o Atlético Cearense e tá muito mal no Campeonato Cearense nesse começo de campeonato e agora conseguiu a primeira vitória na competição. O Iguatu perdeu para o Caucaia por 2-1, o Caucaia vai muito bem, é o líder aí da primeira fase. E o último jogo aí desta rodada de segunda-feira, Pacajus 1, Ferroviário 4, o Ferroviário também tá bem na parada. Então, vamos ver agora como está a classificação dessa primeira fase. Muito bem, amigo torcedor, e aí vocês me perguntam, cadê o Ceará, cadê o Fortaleza? Pois é, nesta primeira fase do Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza não participam dessa primeira fase. Serão essas 8 equipes que vocês estão vendo aí na tela, jogarão em turno e retorno. Olha só, o Campeonato Cearense, um dos poucos aí no Brasil que tem turno e retorno na primeira fase. Só que não tem o Fortaleza e nem o Ceará. Vou explicar para vocês o regulamento. Os dois primeiros colocados nessa fase, portanto nós já estamos na sexta rodada, né? São 14 rodadas, porque são 8 equipes, 7 rodadas num turno, 7 rodadas no outro turno, ou seja, na próxima quinta-feira vai ser disputada já a 7ª rodada, a última rodada do primeiro turno. E depois já começa o retorno dessa fase aí. Portanto, o regulamento é o seguinte, os dois primeiros colocados, no caso atualmente Caucaia e Ferroviário, classificam-se direto para a semifinal do campeonato, já estarão entre os 4 melhores equipes da competição. O terceiro e quarto colocado, no caso atualmente está sendo o Maracanã e o Pacajus, jogarão com Ceará e com Fortaleza. O terceiro, se eu não me engano, pega o Ceará e o quarto colocado, se não me engano, pega o Fortaleza. Isso aí já está decidido. Deixa eu só tirar a dúvida aqui para vocês, ó. O clube que ficar em terceiro lugar vai jogar as quartas de final com o Fortaleza. E o clube que ficar em quarto lugar jogará as quartas de final
com a equipe do Ceará. Então, se o campeonato terminasse hoje, o Maracanã pegaria o Fortaleza e o Pacajus pegaria o Ceará, jogos de ida e volta, e aí as duas equipes que se classificarem jogarão então as semifinais com Caucaia e Ferroviário, e aí teremos a final, e é assim que é o campeonato cearense. Os dois times que ficarem em último lugar nessa primeira fase serão as equipes que vão cair para a Série B no ano que vem. Então deu para entender, né, pessoal? Os dois primeiros colocados vão direto para a semifinal, terceiro e quarto pega Fortaleza e Ceará. Portanto, é muito interessante ficar em primeiro e em segundo lugar, porque já garante um lugarzinho ali na semifinal do campeonato cearense. No caso, atualmente Caucaia, com uma campanha muito boa, 5 vitórias e 1 empate, empatou justamente com o Ferroviário. Vai muito bem a equipe do Caucaia aí. Decepção aí para o Atlético, como eu falei, né? Tá lá na zona de rebaixamento. O Atlético, apesar de ter vencido nessa última rodada, o Icasa, que também não havia vencido ainda, venceu também. Por isso o Atlético ainda não saiu da zona de rebaixamento. Quem se deu muito mal aí nessa última rodada foi o Crato, que caiu para a última colocação. Vamos ver aqui, ó, o desempenho de algumas equipes, olha só. Primeiro da equipe que está em primeiro lugar, o Caucaia, como eu falei, teve 5 vitórias, só empatou na segunda rodada, justamente com a equipe do Ferroviário, que é a segunda melhor campanha, ó. O Ferroviário começou com 2 empates, depois venceu, depois empatou e agora nessas duas últimas rodadas venceu também, portanto está em segundo lugar. Agora as 3 equipes que estão lá nas últimas colocações, olha só. O Icasa perdeu na primeira rodada, empatou, perdeu e agora nesta segunda-feira conseguiu a sua primeira vitória, como vimos lá no começo. A equipe do Atlético Cearense também está numa situação parecida com a do Icasa. Perdeu, depois empatou, depois teve 3 derrotas o Atlético Cearense e agora, na última rodada, venceu pela primeira vez. E a equipe do Crato, que até começou bem, começou vencendo na primeira rodada, depois teve um empate, só que depois 4 derrotas consecutivas, por isso que o time caiu lá para a última colocação nessa última rodada. Portanto, aí um raio-x das equipes aí, o desempenho de algumas equipes no Campeonato Cearense. Vamos mudar aqui agora, ó, para falar sobre a 7ª rodada. A 7ª rodada está prevista já para o dia 27, para quinta-feira que vem, Atlético Cearense enfrentando o Pacajus, o Ferroviário enfrentando a equipe do Crato, o Icasa pegando o Iguatu e o Caucaia recebendo a equipe do Maracanã. Lembrando para você que já será a 7ª rodada ou última rodada do primeiro turno do Campeonato Cearense. Então é isso, amigo torcedor, eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, seria muito legal, seria muito importante que você deixasse o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, é muito legal ter você aqui com a gente. Deixe o seu comentário, a gente responde o mais rápido possível. E muito obrigado e até o próximo episódio.